Irmãos, vamos colocar de pé. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para todas as famílias com suas mamães. E a gente sabe que muitas não puderam já estar aqui porque estão fazendo almoço para os filhos, né? Outros conseguiram deixar pronto, outros foram viajar também, estar perto da família. Mas nós queremos já agradecer a Deus, né? Por cada mamãe que tem cuidado e tem abençoado a sua vida. Que cada mãe que está aí no seu lar possa receber o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus possa abençoar hoje, né? Ter um momento gostoso entre os familiares. Que nós possamos, talvez ainda é uma comemoração das Mães bem mais difíceis, né? A mais difícil que a gente já viu. Já tivemos aqui crianças, né? Homenageando os seus pais, homenageando as mães, né? E hoje a gente não pode tê-las fazendo esse papel tão gostoso para nós. Irmãos, vamos abrir no Salmo número 8. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua, as estrelas, ali firmaste, e pergunto: que é o homem, para que com ele tanto o Senhor se importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que estes seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Senhor Deus querido, hoje sim, Pai, ó Deus, se comemora o Dia das Mães, nos alegramos, ó Pai, mas acima, Deus, dos pais, das mães, dos filhos, dos tios, dos avós, de todo homem, nós queremos dizer que é majestoso Deus que nos gerou, que gerou o sol, as estrelas, o mar, gerou o próprio homem, Pai. E nós queremos te agradecer, Deus querido, pela tua majestade. E aqui o salmista, ó Deus querido, diz: majestoso és tu, Senhor. E nós nos reunimos, ó Deus, nesta manhã como corpo de Cristo, ó Deus, para orar sim pelas nossas famílias, orar, Senhor, pela tua igreja, orar pelo teu povo, abençoar, Senhor, uns aos outros, porque tu nos deste, Senhor Deus querido, este momento, ó Deus, de vida na terra, para cuidarmos, ó Deus querido, daquilo que o Senhor nos deu. E é o Senhor que nos dá o fôlego de vida. É o Senhor, ó Deus, que gera novos filhos, novos pais, novas mamães. O Senhor é aquele que, ó Pai amado, é o motor propulsor, Senhor Deus querido, da nossa humanidade. E nós queremos nos render, Senhor, nesta manhã. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, Senhor. Ó Deus, que a adoração dos nossos lábios, que a ministração da Tua palavra seja voltada somente a Ti, que Tu seja o centro, ó Deus, da nossa adoração. Ó Pai amado, que Tu seja, Senhor Deus querido, aquele que realmente para nós, ó Deus, é majestoso. Ó Deus, nós abrimos nosso coração em louvor. Desde já, Senhor,
Ministramos a tua bênção, Senhor, em cada lar que está, Senhor Deus querido, participando da live. Ministramos a tua bênção, Senhor Deus, em cada família que vai se reunir hoje, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Pai, talvez alguns, ó Pai, como eu, Senhor, hoje não tenho a minha mãe ao meu lado, ao lado da nossa família, temos a recordação. Mas é bom recordar, é bom lembrar aqueles que já perderam a sua mamãe. Ó Deus querido, que hoje possam lembrar, Senhor, do quanto ela foi importante na sua vida e te agradecer, Senhor. Te dar graças, Senhor, pelo tempo de vida. Nós, ó Deus querido, aquecemos esses corações, porque eu sei que toda data festiva, ela é um divisor de águas. Para quem não tem um pai, para quem não tem um irmão, para quem perdeu alguém da família nesta Covid, hoje também é um dia difícil, e nós queremos orar por este coração, por essa mente, ó Deus, que está, Senhor Deus querido, que levantou hoje, Pai, não com tanta alegria, mas com apenas uma recordação. Que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor te guarde, que você lembre no teu coração que Deus é eterno, que o homem tem uma eternidade com Deus, e que um dia todos nós estaremos juntos com o Senhor. Que Deus abençoe seu coração, abençoe sua família nesta manhã, e que você juntamente conosco venha com alegria adorar o majestoso Senhor e lhe dar glória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe. Vamos cultuar ao Senhor com todo amor e força do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te convido a adorar o Senhor. Levante suas mãos, adore Ele. Vamos pedir para que Ele venha encher este lugar com a sua presença, que Ele continue movendo nesse lugar. Pai, nós te adoramos, nós te amamos. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, receba a adoração da tua igreja nessa manhã, receba a adoração, Senhor, do teu povo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, não há outro igual a ti, Senhor. Declare, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Quantos querem sentir o poder do Senhor? Adore. Nós estamos aqui. Diga, vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Diga pra Ele. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Diga, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração
te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, diga isso pra ele, altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Só a igreja cante, então vem. Então vem incendiar teu coração. Quero ouvir o som do céu. Se você deseja, diga. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Você pode aplaudir a Jesus. Oh, aleluia! Sempre Salve, 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 salve. Ai, Senhor Deus. te damos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção nova. E essa canção diz: toque em mim de novo. E ela nos faz lembrar de momentos em que o Senhor nos tocou de forma
diferente. Quantos de nós já vivemos isso, né? Recebemos um toque diferente do Senhor. E esse louvor fala sobre isso. Senhor, toque em mim de novo. Eu me rendo ao teu querer. Quantas vezes a gente pensa que a gente já tem o suficiente e Deus vem e nos mostra algo novo, Ele nos surpreende. Ele sempre tem algo mais. Ele tem algo mais para a sua vida, amém? Ele tem algo mais para cada um que está aqui, para cada um que está na live. Ele tem mais para nós, Ele tem mais para nós. Oh, não cesse de adorar a Ele. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Me rendo, eu me rendo. Porque Ele tem mais, porque Ele tem mais. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga, toque em mim, toque em mim.
Quantas vezes o Senhor te levantou? Quantas vezes o Senhor te sustentou? E não é dessa vez que Ele vai te desamparar. E não é agora que Ele vai desistir de você. Se renda a Ele. Me rendo a Ti. Cante isso pra Ele, eu me rendo. Eu me rendo aos Seus planos, aos Seus sonhos, a Tua vontade. Me rendo a Ti, Senhor. Aleluia, aplauda Jesus. Sente no seu lugar, pode se assentar. Vamos recolher os dízimos e as ofertas. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus amado, Espírito Santo de Deus, razão da nossa vida, amado das nossas almas, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, nesse culto, meu Deus, porque te amamos tanto, Senhor. Oh Pai, quantos, Senhor, estão, meu Pai, passando por situações tão difíceis. Ah, Jesus, quantos, meu Pai, tem gemido e chorado, Senhor, na Tua presença. O Senhor tem ouvido, o Senhor tem colhido as suas lágrimas. O Senhor tem ouvido o teu clamor. Você tem apresentado ao Senhor os sonhos do teu coração, coisas na sua casa que estavam quebradas e você quer comprar coisas novas e o Senhor vai prover em nome de Jesus. Deus vai te dar o recurso para você comprar aquilo que você precisa para o teu lar, para a tua família, em nome de Jesus. Não vai faltar, não vai faltar. Oh, Deus vai prover. Oh, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo em que você quer investir, os seus estudos, Ele vai prover em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai abrir portas, Ele vai abrir portas, Ele vai surpreender. Receba em nome de Jesus. Não desista, não desista. Faça propósito com o Senhor. Jejue e ore, Ele vai abrir a porta. Em nome de Jesus, Ele vai surpreender a tua vida e você vai testemunhar para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida financeira da tua igreja e aquilo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar, Pai.
Pai, nos dá um coração generoso, Pai, dia após dia, para que nós possamos ajudar, Senhor, aqueles que necessitam, para que nós possamos suprir e sustentar esta obra, Senhor. Pai, receba nessa manhã os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso coração, a nossa gratidão, a nossa devoção a Ti, Jesus. Por amor a Ti, Senhor, nós damos, Senhor, o nosso melhor aqui, Pai, nesse lugar. Por amor às vidas, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor. Contigo não seremos abalados. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. À medida que a salva for passando, você se coloca de pé. Vamos adorar a Ele. Aleluias. Glórias a Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se um exército se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há,
inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. E os seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em nosso Deus, Em seu eterno amor. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Profetize isso sobre a nossa nação. Nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados. A nossa cidade, Não seremos a nossa nação abalados. não será Não abalada. seremos abalados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, Pra sempre. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se você crê nisso, aplaude a Ele. Estamos firmados em Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: você não vai ser abalado. Diga: o Senhor é a tua força. Aleluia. Glórias a Deus. Graça e paz, amém, irmãos? Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o coração de cada um dos irmãos que estão aqui na igreja conosco e também aos irmãos que estão assistindo a live. E especialmente nessa manhã, como o pastor Beto já disse, hoje é um dia especial, hoje nós vamos comemorar o Dia das Mães nesse culto. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o coração de cada mamãe nesta manhã. Amém? Antes de começar, eu quero fazer uma oração, né, junto com os irmãos. Mas antes de orar, só vou lembrar aqui o Luiz, ele está lá em cima, ele está me vendo. Ontem a gente conversou um pouquinho. E a gente estava conversando sobre ministrar a palavra e o frio na barriga que nos dá.
mesmo depois de tantas vezes. Lu, e hoje não é diferente. Porque desde que eu cheguei na igreja, né, quantas lembranças o Senhor já trouxe ao meu coração. Quantas coisas que eu não coloquei no esboço da minha pregação, mas o Senhor já trouxe ao meu coração. Então não tem mesmo como não ficarmos, né, com o frio na barriga. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu peço que todos fiquem de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos por mais um dia podermos estar aqui reunidos, ou na igreja ou nas nossas casas, mas de qualquer forma estamos na tua presença, Pai, para te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida nesta manhã, que eu seja um canal de bênção para a minha igreja. Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje, como eu disse, não tem como, hoje é um dia especial, hoje é dia das mães, então lógico que a palavra ela vai ser direcionada para todas as mamães. Mas eu não posso deixar, num culto ao Senhor, de lembrar a igreja. Jesus Cristo é o Messias, Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados lá na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive para sempre, Ele está vivo hoje. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? E hoje é um dia especial para as mães? Sim, mas devia ser um dia especial, muito especial para nós filhos. Principalmente para nós que ainda temos as nossas mamães vivas. É um privilégio nós termos a nossa mãe viva. O Beto estava agora há pouco aqui com o microfone, e nós vemos a saudade com que ele falou da mãe dele, porque a mãe dele não está mais entre nós, mas ele tem uma alegria diferente no coração dele, porque ele crê que a mãe dele está lá no céu, e um dia ele vai encontrar com ela, como aqui também já pregando eu falei que eu vou encontrar meu bisavô, eu vou encontrar meu pai, eu tive o privilégio de ministrar a palavra para o meu pai, e ele aceitar Jesus ali comigo. Então nós que temos as mães vivas, e eu vou falar das mães hoje, porque é o dia das mães, nós temos um privilégio muito grande, e eu espero que Deus use a vida de cada um de vocês, principalmente aqueles que são filhos de mães que ainda não tiveram o mesmo gostinho que nós temos, que é ter reconhecido o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Agora, nós vamos falar das mães. Mãe só tem qualidade? Não. Mãe tem defeito, mas em nome de Jesus eu peço que você apague da tua mente os defeitos da sua mãe nessa manhã. As mães têm defeitos sim, não é revelação de Deus isso, mas é óbvio, vocês vão entender. Quantos de nós já falamos assim, poxa, mas minha mãe é chata, né? E a mão da minha mãe é pesada, né? Quando a gente fazia uma arte, a mãe, né, acertava ali a gente, né, dava uma corrigida ali, fora aquelas que usavam a vara. Mas as mães têm defeitos, mas não olha para os defeitos da sua mãe, olha para as qualidades da sua mãe. Por quê? Se a gente trouxer a mãe de cada um de nós aqui na igreja para começar a falar sobre nós, e só dos nossos defeitos, nós vamos nos sentir envergonhados. Eu dei trabalho para minha mãe desde que eu nasci. Por quê? Porque eu fui trocado na maternidade. Um dia eu conto a história para os irmãos, mas eu fui trocado na maternidade. Minha mãe só soube depois, quando houve destrocaram, né, os bebês. Mas eu, desde bebezinho ali nos meus primeiros dias, eu dei muito trabalho lá para minha mãe. E depois dei mais ali na adolescência, juventude, é assim mesmo. E eu espero que minha mãe esteja assistindo essa live. Ela falou que ia assistir. Então eu vou aproveitar. Né? Se minha mãe está assistindo a live, eu não posso deixar de desejar para minha mãe um feliz Dia das Mães. Mãe, se você está me assistindo, eu te amo. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu vou falar algo aqui antes de eu entrar na palavra, que faz parte da introdução, mas são coisas que o Senhor veio falando comigo a partir do momento que eu pisei na igreja. Eu vou falar algo que eu nunca falei para minha mãe. E se ela estiver ouvindo, ou senão depois a gente mostra a gravação para ela. Porque minha mãe teve defeito sim, mas minha mãe tem um coração assim, que eu não conheço uma pessoa
Eu até abri a água aqui porque eu acho que vai ser difícil, né, falar, né, nesta manhã. Mas minha mãe tem um coração que eu desconheço uma pessoa que tem um coração tão bom. Então eu preciso pensar na qualidade. Então o coração da minha mãe é uma qualidade assim maravilhosa. E nós todos, nós estamos aqui hoje porque nós tivemos uma mãe. Senão nós não teríamos. E minha mãe não sabe do que eu vou falar agora. Ela nunca ouviu isso, vai ser a primeira vez. Mas eu estou aqui na igreja. Lógico, pela graça, pelo amor que Jesus Cristo tem pela minha vida. Ela não sabe, mas foi por causa dela. Porque há mais de 20 anos atrás, minha mãe foi desenganada pelos médicos. E vocês pensam que eu era assim, esse moço bonitão, aqui, bonzinho. Não, dei trabalho para minha mãe. Então, quando minha mãe foi desenganada pelos médicos por causa de um câncer, o que veio na cabeça de um jovem lá com seus 20 e poucos anos? Eu não fui um bom filho. Eu não fui um bom filho e agora eu vou perder minha mãe. Quando a gente perde as coisas que são importantes, aí que a gente vem dar valor. Mas graças a Deus o Senhor tem a misericórdia e minha mãe está lá me assistindo. E minha mãe não sabe o que eu vou falar agora. Mas quando eu descobri que minha mãe ia morrer, e o médico dizia lá para nós que minha mãe não ia passar, eles iam fazer uma cirurgia, mas ela não ia passar da cirurgia. A cirurgia, pelo menos ela ia partir sem dor, foi a fala do médico. Eu não estava nos caminhos do Senhor. Eu não tinha entregue ainda a minha vida a Jesus Cristo. E olha o que eu falava para Deus, porque eu acreditava num Deus que é vivo. Eu falava, Deus, não deixa minha mãe morrer. Faz eu perder um braço, faz eu perder uma perna, mas não deixa minha mãe partir. Eu preciso de um conserto, eu preciso da minha mãe. Graças a Deus, Deus tem o melhor para a minha vida e tem o melhor para a vida de cada um que está me ouvindo, amém? Porque como Deus tem o melhor para nós, não é um perneta que está pregando a palavra aqui hoje, não é um maneta, né, uma pessoa sem um braço que está pregando. E eu creio que se Deus tivesse, né, tirado um braço meu, uma perna, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu não teria forças. Mas Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é infinito. E por causa da minha mãe, eu vim para a igreja. Dei um trabalhinho para Deus também. Porque na verdade eu falava assim para o Senhor, se minha mãe for curada, eu vou para a igreja. E não era qualquer igreja não, era igreja cristã mesmo, a igreja dos crentes, a igreja batista dos povos, porque eu estou aqui desde que eu me converti. Aí o que aconteceu? Deus não é homem para mentir, minha mãe foi curada. Minha mãe está viva até hoje, ela está assistindo a live. Mas, pergunta se eu vim no culto, se eu procurei a igreja. Não. É desobediente, né? Jovem, impetuoso. Era para ser assim mesmo. Aí minha avó ficou doente também. Irmãos, minha avó tinha que tirar a vesícula. Hoje, com a medicina avançada, acho que tirar a vesícula é algo muito simples, é um procedimento cirúrgico muito simples. Na minha cabeça, minha avó ia morrer na cirurgia. Aí eu fui lá novamente. Deus, se minha avó não morrer, eu vou para a igreja. Cara de pau. Deus já está falando, eu pego esse cara. E aí houve a cirurgia da minha avó. Minha avó também, para a honra e glória do Senhor, ainda ficou alguns anos ali conosco, né? Muitos anos ali conosco. E aí eu falei, não tem jeito. E aí eu vim para a igreja. E eu me converti lá na capelinha em outubro deixa eu ver se eu lembro, né? Faz 28 anos já, não vou lembrar a data não, mas mais ou menos ali outubro de 1993, se não está me falhando a matemática. E eu sou um privilegiado realmente, por ter minha mãe, né, comigo, e porque na verdade eu tive mais mães. Né? Eu tenho também uma sogra que é uma mãe para mim. Né? Então eu tive a minha mãe, cuja grande qualidade da minha mãe é a bondade que tem no coração dela. E lembra, apaga os defeitos. Hoje a gente vai homenagear as mães, então nós temos que falar das qualidades. Então, coração muito bondoso. Eu tinha minha avó Jandira.
A minha avó era uma guerreira. Ela era o alicerce lá da nossa casa. Uma mulher muito trabalhadora. Eu acho que o Momô conheceu minha avó lá no 8 de abril. Que o Momô morava na rua do 8 de abril, na Marilis. O 8 de abril era no começo da rua. O Momô morava lá nas últimas casas lá da rua. Você estudou no 8 de abril, não estudou? O Momô conheceu minha avó. Uma guerreira, minha avó. Trabalhadora, sim. Uma mulher ali, a gente fala que a rainha da Inglaterra, ela tem mãos de ferro. Minha avó tinha. Porque ela sabia ali administrar, sabia governar. E eu tive o privilégio de viver com a minha bisavó até os meus 16 anos. Minha bisavó Amabile. O nome dela já diz tudo, né? Amabile, amável. Eu lembro até hoje dos cabelinhos bem branquinhos, né? Igual as nuvens, né? No céu. E os olhos igual ao céu, um azul ali muito forte. Ela sempre vinha, quando a gente chegava perto dela, ela já nos abraçava, né, fazia um carinho. Eu lembro eu deitando ali no colo dela. E ela foi uma mulher que sofreu muito, porque ela ficou 8 anos numa cadeira de rodas. Porque ela caiu, quebrou a cabeça do fêmur e teve que viver os 8 últimos anos ali da vida dela, né, sendo carregada por nós, né, pelo meu bisavô, né, que estava ali também firme e forte ao lado dela. E eu tive mais uma mãe, a minha tia-avó, a Guiomar. Mas eu não chamava ela de Guiomar, não. O apelido dela era Bal. E eu falo isso com muito carinho. Minha tia-avó, ela não casou, ela não teve filhos. E eu tenho muito orgulho de falar, eu era um dos filhos dela. Eu fui o filho que ela não teve. Quantas vezes eu sei que ela se sacrificou para que eu tivesse o dinheiro para almoçar lá na faculdade. Então eu fui um privilegiado, né, com muitas mães. Mas já entrando aqui na introdução, dizem, né, que quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Porque nenhuma das mães que estão aqui ou estão lá na live, elas nasceram sabendo ser mães. É um aprendizado. E como que a gente vai falar de mãe, né? Se eu fosse usar tudo que eu sei, todos os adjetivos, todos os predicados que eu sei, eu não conseguiria definir as mães. Porque as mães, elas têm um papel muito importante nas nossas vidas. E eu penso que nem seria eu que deveria estar aqui hoje no púlpito falando, ou ministrando uma palavra para homenagear as mães. Mas como o Beto disse, não tem as criancinhas, vai eu mesmo, porque eu sou filho, e eu quero abençoar minha mãe nesta manhã, quero abençoar todas as mães da igreja. Mas mesmo assim, eu penso que deveria ser uma mulher que estivesse aqui no púlpito agora, falando no meu lugar. Porque eu sei falar de pai, eu sou pai de 3 filhos. Em nome de Jesus, eu creio que eu sou um bom pai para eles. Mas seria muito mais fácil para mim falar sobre pais nesta manhã do que falar sobre as mães. Porque nós, homens, nós não temos a dimensão do que é ser mãe, do que as mães passam. Ser pai também não é tão fácil, não, mas eu sei que é diferente. E por que eu estou falando isso? Eu não devia nem ser eu. Alguns anos atrás, eu estava falando com o Beto agora há pouco, a gente pôde dar um pouquinho de risada. Eu precisava dessa descontração para poder continuar. Alguns anos atrás, o pastor Beto me convidou para pregar no Dia das Mães. Amém. Eu sou um soldado que, a hora que o general chamar, eu vou falar, eis-me aqui, eu vou estar de pé e vou fazer o que Deus colocar no meu coração. E alguns anos atrás, o pastor Beto ligou para mim, ele costuma ligar às terças-feiras, eu vou mandar mensagem às terças-feiras. Todo mundo que vem pregar fala sobre isso, foi numa terça-feira, é mais ou menos às terças-feiras que ele fala. E naquela terça-feira, eu não lembro quantos anos faz isso, eu falei, não, pode contar comigo. E aí no domingo de manhã, porque o culto foi antecipado para o período da manhã, eu já estava lá passando a minha camisa, porque eu gosto de passar as minhas camisas. Aí toco o celular, eu achei estranho tocar o celular, domingo, né, 8 e pouquinho da manhã, era o pastor Beto. Aí a Áurea que atendeu. Não, preciso falar com o Regis. Mas não, cadê o Regis? Está passando roupa. Eu subi, nós temos um problema, ele falou. O que aconteceu? O pastor Beto me convidou para pregar no Dia das Mães. Só que ele esqueceu, a pastora Tânia, né, tanta coisa na Gerdau, na igreja para tomar conta, ele esqueceu que a pastora Tânia tinha convidado uma pastora de uma outra igreja
para pregar no Dia das Mães. Ele falou, o que a gente faz? Eu falei, é fácil. A pastora prega, eu vou para a igreja, eu assisto o culto, porque eu sou da casa. E a pastora era uma visitante. Por falar nisso, né, aproveitando, nós temos que cuidar muito bem dos nossos visitantes. Quando nós recebemos as pessoas na nossa casa, na nossa igreja, nós temos quase que estender um tapete vermelho para os visitantes. Porque se nós não tratarmos bem os visitantes, eles não voltam na casa, né, na nossa casa. E se nós estamos aqui na casa do Senhor e nós não tratarmos bem as pessoas que chegam, elas não vão voltar. Ah, eu vou voltar? Aquele pastor chato, outro irmão lá que é líder, que pregou, é chato também. Não, as pessoas têm que ver o carinho nas nossas vidas. E não é só de quem prega, de quem recebe, é de todos os irmãos. Então, quando vem alguém na igreja, chega alguém na igreja, nós como anfitriões, nós temos que tratar muito bem das pessoas, para que elas realmente voltem, que elas realmente sintam o amor de Jesus Cristo. Amém? E foi uma coisa interessante, eu lembrei disso, né, eu subi, falei para o Beto, até subir rapidinho, né, porque vai que você pega o microfone e fala, não, vem, irmão fulano sobe, não era o meu nome, então eu já subi rapidinho, hoje eu não esperei ele chamar, não. Agora, para falar das mães, antes também ainda de compartilharmos um pouquinho da palavra, as mães têm algo que nós homens não temos, elas recebem um dom divino, o dom de gerar vida. Nós homens não podemos gerar vida. A gente sustenta a casa, a gente trabalha, né? Porque isso é assim. Homens e mulheres, eles têm papéis diferentes, instituídos por Deus. Deus nos deu responsabilidades para os homens e para as mulheres. E para as mulheres, Deus foi muito maravilhoso. É mais maravilhoso, porque deu o dom ali de gerar vidas. E ainda bem que foi para as irmãs, tá? Porque nós somos mais fracos, qualquer dorzinha de cabeça nos abala, a gente fica ali derrubado, né? Então ainda bem que foi para as irmãs que Deus deu esse dom de gerar vida. E também é um dom especial, um dom de um amor incondicional. É algo semelhante ao amor que Deus tem por nós. Tanto é que Deus fez? Deus entregou seu único filho, né, seu filho unigênito, para que morresse pelos meus pecados e pelos seus pecados. Isso é um amor incondicional. E as mães têm algo parecido, não é igual, mas é algo parecido. Eu gosto de, quando eu estou pregando, né, falar com as pessoas, até por isso que no culto dos homens a gente tem feito uma live diferente, uma live que a gente pode conversar através lá de uma sala de reunião. Mas olhando aqui rapidinho, ó, Paola, você faz qualquer coisa pelo seu filho, não faz? Quem será, Cris, me desculpe, eu sei que você está aqui na igreja também, mas quem será que se colocaria primeiro na frente de um leão que estava ali ameaçando o Mateus? A Paola. O Cris talvez fosse pegar uma arma ali para enfrentar, a Paola já ia entrar na frente, porque isso é o amor de mãe. Não é assim, minhas irmãs? É assim, eu não estou inventando nada. Então, é diferente. Por isso que eu falo, se uma mulher estivesse aqui ministrando a palavra, elas teriam mais propriedades do que eu. Mas eu penso que ao gerar uma criança, as mães elas ficam até cegas, porque elas não medem os esforços para fazer o melhor para os seus filhos. O dom do amor que Deus coloca dentro do coração das mamães, ele se transforma. Porque o amor é tudo aquilo de bom, o amor. Mas esse amor que o Senhor coloca dentro do coração das mães, eu vejo que ele se transforma em força. E aí essas mães têm essa força para se colocar primeiramente ali na frente, né, de um grande perigo, para proteger os seus filhos. E às vezes nós homens, nós não temos essa capacidade. Na Bíblia, na palavra, né, a palavra que é sagrada, que tem que ser o nosso manual de vida, a Bíblia relata várias mulheres. As mulheres, a mulher mais famosa foi a mãe de Jesus, a mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, Maria. Essa é a mais famosa, todo mundo conhece o nome dela. Não só na nossa igreja cristã, uma igreja protestante, na igreja católica também. Todos eles conhecem o nome de Maria. Agora, existem outras mães cujos nomes nem foram citados na Bíblia. Eu posso pegar um exemplo.
Aquelas duas mães, cada uma tinha o seu filho, elas estavam dormindo ali no mesmo quarto. Uma delas se virou, ficou sobre o seu filho morreu. Quando ela acorda e percebe que seu filho está morto, e a outra mãe devia ser minha parente, porque eu tenho sono pesado, ela devia ser minha parente lá antiga, devia ter o sono muito pesado. Ela percebe que a outra mulher estava com um sono profundo, ela vai lá e troca os bebês. Ela pega o bebê vivo e deixa ali do lado da outra mãe o bebê morto. Essas mulheres, elas foram parar diante do rei Salomão. E cada uma queria para si o filho vivo. E por isso que Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Aí ele fala para o soldado: pega a sua espada e parte a criança ao meio. Porque não tinha teste de DNA para saber quem era a mãe verdadeira. Então pega a espada e parte a criança no meio, dá uma parte para cada mãe. A mulher cujo filho tinha morrido falou: isso mesmo, nem para mim nem para ela, divide ao meio. Enquanto ela falava isso, a outra mãe, a mãe verdadeira, já se prostra ali nos pés do rei Salomão e fala: não, dá o filho para ela. Eu prefiro o meu filho vivo e longe de mim do que ficar com o filho morto. E aí Salomão, ali na sua sabedoria, viu quem era a verdadeira mãe. Nós nem sabemos o nome dessas mulheres. E eu hoje, nesta manhã, para homenagear as mães, eu vou escolher uma mãe. O filho dela nós conhecemos muito, muito. Ele deve ser famoso, vamos usar a palavra famoso, no mundo todo. Mas a mãe, talvez muitos de nós não saibam o nome da mãe. Talvez a gente vai ouvir pela primeira vez hoje o nome da mãe. Porque eu quero ilustrar e homenagear as mães, falando um pouquinho sobre a mãe de Moisés. Não precisa responder para não tirar o suspense, mas quem conhece o nome, né? Quem sabe o nome da mãe de Moisés, levanta a mão. Olha lá, pouquinha gente, amém? Mas a mãe de Moisés, como muitas mulheres que são relatadas na Bíblia, como muitas mães que são relatadas na Bíblia, elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E elas tiveram uma força ali, uma força realmente divina para enfrentar as dificuldades, para proteger os seus filhos. O amor que uma mãe sente por um filho, com certeza é maior do que qualquer dificuldade que ela precise enfrentar. Amém? Mães são capazes de enfrentar até seus piores medos. Imagina, qual que é o seu pior medo? É as mães, as mulheres, né? Pense no seu maior medo. Não, isso eu não consigo suportar. Se isso estiver ameaçando o seu filho, eu tenho certeza que você vai ali tomar a frente e esse medo vai se tornar pequeno em relação à força que tem dentro de você. As mães, elas não medem esforços, não medem os riscos para ver os seus filhos bem, para ver seus filhos saudáveis, para ver os seus filhos abençoados. E é essa força do amor, né, que se transforma em coragem, né, no coração das mamães. E as mamães, elas têm qualidades. A mãe de Moisés, ela tinha algumas qualidades. Eu separei 3 qualidades que eu vejo na mãe de Moisés, quase que eu já falei o nome, mas vou deixar ainda em suspense o nome dela. 3 qualidades que eu tenho certeza que não era só ela que possuía, mas todas vocês que são mães, que estão aqui no templo, que estão nos assistindo pela live, têm essas 3 qualidades. E eu quero compartilhar, queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de juncos e o revestiu com betume e piche, e pondo nele o menino, o pôs à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe
para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca, ou o cesto, no meio dos juncos, e enviou sua criada que a tomou. Versículo 6. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a própria mãe do menino, a própria mãe de Moisés. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Meus queridos, existe um ditado popular que diz assim: por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Como eu disse na minha introdução, eu sou privilegiado, eu tive várias grandes mulheres ali atrás, e hoje eu tenho uma grande mulher ao meu lado, que é a minha esposa. Eu também quero deixar um feliz Dia das Mães para minha esposa, para a mãe dos meus filhos. Então, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. E Moisés teve ali a sua mãe como essa primeira grande mulher na vida dele. Porque ela teve qualidades que foram ali, qualidades que foram trabalhadas, passadas, transmitidas para Moisés, para que ele se tornasse o que ele se tornou. Nós podemos dizer, então, que Moisés, sim, conhecido no mundo todo. Então, acredito que em todos os continentes da terra, onde tem pelo menos um cristão ali, alguém já ouviu falar também de Moisés. Então, Moisés é um personagem, quantas pregações diferentes nós já assistimos e se falou sobre Moisés. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Foi para Moisés que o Senhor entregou a tábua lá dos 10 mandamentos. Vamos falar da travessia do Mar Vermelho. Quem que colocou lá o cajado, usado ali por Deus? Foi Moisés. Então Moisés é um personagem bastante importante. Agora, a maioria de nós nunca ouviu falar sobre Joquebebe. Nem é um nome comum, talvez um nome que não nos agrade hoje em dia, mas Joquebebe é o nome da mãe de Moisés. Uma desconhecida ali na Bíblia, mas teve uma importância muito grande na criação do seu filho. Moisés também foi privilegiado. Por quê? Ele teve uma outra grande mulher ali, uma mulher que foi usada por Deus para criá-lo também, que foi a filha de Faraó, ou a princesa do Egito. Deus usou a vida daquela mulher para que Moisés tivesse o melhor estudo, para que ele se formasse ali na melhor escola. Então ele também foi privilegiado, porque ele teve a sua mãe, a mãe biológica, e ele teve a sua mãe adotiva, que era a filha de Faraó. Agora, qual era o contexto dessa época, ali no Egito? Qual era o contexto? O faraó se achava o bambambam, o todo-poderoso. Ele estava ali preocupado por causa do povo hebreu, por causa do povo de Israel. Ele queria não acabar com o povo de Israel, mas ele não queria ver o povo de Israel crescer e se fortalecer, porque isso seria uma ameaça ao seu império. Então o que ele faz? Primeiro ele baixa um decreto lá. Não, eu quero que as parteiras matem todas as crianças. E as parteiras, quem que vocês acham que eram parteiras ali? A princesa era uma parteira, filha do faraó? Não. Eu não entendo bem como que era a nobreza do Egito, mas as mulheres que faziam parte da nobreza do Egito, será que elas eram parteiras ali? Também não. Quem eram as parteiras? As hebreias, as mulheres do povo de Israel. Então o faraó veio e chega nelas e fala: vocês têm que matar as crianças que nascerem, principalmente os meninos, principalmente as crianças do sexo masculino. Mas essas parteiras eram tementes a Deus, e elas não obedeceram ao faraó. Resolveu o problema? Lógico que não, o faraó ainda indignado. Aí ele faz o quê? Quem jamais deixaria de obedecer a faraó? O exército.
O exército não desobedece. O exército, eles são criados para isso, para cumprir ordens. Então, as parteiras tementes ao Senhor, elas não mataram aquelas crianças. Mas, quando os soldados receberam a ordem de Faraó, matem todos os bebês, né, os meninos recém-nascidos. Com certeza, eles sacaram das suas espadas, eles foram entrando em casa por casa dos hebreus. Tinha ali um bebê recém-nascido, eles pegavam para matar. Ou com a espada, ou até mesmo jogando os bebês para se afogarem no rio Nilo. Né? Porque nesse contexto, o rio ali que banha o Egito é o rio Nilo. E nessa questão toda, quem que nós tínhamos? Joquebebe, com um bebezinho recém-nascido, que ela precisava esconder. E é fácil esconder um bebê? Eu tenho um sobrinho, meu primeiro sobrinho, eu estou já com 51 anos, e só o ano passado eu fui saber o que é ser tio. Então daqui a pouquinho a gente vai lá para a casa da minha sogra para o almoço, e eu vou ver o meu sobrinho lá, o Gabriel, vou brincar com ele. Ele, quando está com fome, chora. Como que eu vou esconder alguém que está chorando, né, porque está com fome? Quando precisa trocar a fralda, ele chora. Quando vai dar banho, ele chora. E chora por nada também, né? Porque todo bebê também, às vezes, por nada, começa a chorar. Então, como que eu vou esconder um bebê? Não é uma tarefa fácil. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. E aquele propósito ia ser cumprido. Então, as coisas foram se ajeitando, até o dia em que Moisés, já adulto, foi usado por Deus para libertar o povo hebreu do Egito. Amém? Agora, vocês já assistiram aquele filme? O filme não é cristão, mas trata uma história bonita, uma história da Bíblia. É um desenho, na verdade. Vocês assistiram O Príncipe do Egito? Já tem uns 20 anos, acho que esse filme aí. Mas é um filme muito bonito. Só que eu não sei se é daquela maneira. O filme começa com a mãe, né, de Moisés, Joquebebe, colocando ele ali no cestinho, colocando ele no rio. E aí a gente vê um rio. Eu não sei se o rio Nilo é daquela maneira que foi retratada. Eu penso que é até um pouquinho diferente. Que aquele rio cheio de corredeiras que mostrava ali no desenho, com hipopótamo, crocodilo que tentavam, né, abocanhar o cestinho foi, e chegou lá aonde a princesa estava se banhando. Eu não sei como foi, mas eu sei que o nosso Deus, por que ele é todo poderoso? Porque ele é tudo. Ele é o médico dos médicos, ele é o maior estrategista que tem. Porque Moisés ia ser usado por Deus para libertar o povo de Israel. Só que o menininho Moisés ali com 2, 3 meses de vida estava correndo perigo. Mas o nosso Deus é demais, Deus é tremendo mesmo. Porque olha a estratégia que Deus deu. Aonde vai ser o melhor lugar para proteger Moisés? Na casa do faraó, na casa do inimigo, na casa daquele que quer matar Moisés. Moisés vai ser criado ali por ele. Então olha como Deus, né, tem propósito para tudo. Tinha na vida de Moisés e tem nas vidas de cada um de nós também. Até parece uma ironia, né? O salvador do povo hebreu ter sido criado pelo faraó. Até parece uma ironia do Senhor. Bom, mas Joquebebe, a mãe de Moisés, ela passou por várias situações difíceis. Até mesmo de ter ali a adoção de Moisés pela própria princesa do Egito. E eu separei, né, no trecho da Bíblia que nós compartilhamos aqui, 3 virtudes de Joquebebe, que são virtudes, eu tenho certeza, que está dentro de cada uma das mamães. A primeira virtude, a coragem. Nós vamos entender essa coragem lá no versículo 2 e 3. Eu vou repetir aqui com os irmãos. Para explorar essa questão da coragem. Versículo 2: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Versículo 3: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de juncos e o revestiu com betume e piche. E pondo nela um menino, o pôs à margem do rio. Eu tenho certeza que ela sabia que ia ser impossível. Por quê? Eu já falei aqui. Chora quando está com fome, chora quando quer dormir, chora quando acorda, chora quando mama, chora para tudo. Como que vai esconder? Não tem. Então, para esconder Moisés por 3 meses, ela teve que ser muito corajosa.
Eu não sei o que ela fez para esconder aquela criança, que chora, 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 chora. Ela provavelmente se arriscou. E para se arriscar, a gente tem coragem. Se a gente não tiver coragem, a gente vira as costas, a gente não se arrisca. Então ela foi uma mulher que teve coragem ali no momento em que ela precisou esconder Moisés, ela se arriscou para isso. Quando mais ela se arriscou? Ela se arriscou sabendo que os soldados estavam procurando os bebês para serem sacrificados. Então, se os soldados encontrassem Moisés, como encontraram outros bebês hebreus ali que foram mortos, a Bíblia não relata isso. Mas com certeza, eu tenho certeza, que algumas daquelas mães também morreram. Porque o que elas fizeram? Se colocaram à frente do soldado. Não, meu filho você não leva. E o soldado leva você e leva o filho e vão, passa a espada lá. Então, ela se arriscou para proteger os filhos dos soldados. Então, ela teve muita coragem. Ela teve coragem também para chegar diante da princesa. Porque imagina, a princesa já estava ali com Moisés. Aí Miriam vai até a princesa e fala para... você não quer uma ama de leite? Porque você acha que a princesa ia amamentar aquele recém-nascido? Não, elas tinham as amas de leite. Você não quer uma ama de leite hebreia, né, que eu traga aqui para ajudar a princesa? Não, pode ir. Aí Joquebebe vai. Mas você acha que é fácil? Saber que o bebê que está lá no colo da princesa era o filho dela. Ela teve que ter uma determinação também muito grande. Porque senão os sentimentos, as emoções dela podiam ter atraído. E o plano dela, né, para ver o seu filho prosseguir vivo, né, e para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Moisés, talvez viesse por água abaixo. Ela podia ter se traído a si mesma. As mães têm coragem impensada. Elas fazem até coisas sem pensar de tanta coragem que tem. Por querer, né, cuidar, do seu filho, né? Eu mesmo disse agora há pouco, né? Eu lembro, não é a minha mãe biológica, mas a minha tia-avó, que ela fala, filho, está aqui, ó, o dinheiro para você almoçar essa semana. Enquanto eu estava estudando e eu não tinha emprego. Então essas coisas marcam, né? Marcaram a minha vida e eu jamais vou esquecer. E eu creio que essa coragem que Joquebebe tinha, e cada uma das mães aqui tem também, isso é sobrenatural, isso vem de Deus. Porque a gente não consegue explicar essa coragem. Então todas as mães são muito corajosas. Amém? Outra virtude que Joquebebe tinha, e eu tenho certeza que as mães aqui da igreja têm também, criatividade. Isso aparece no versículo 4 e no versículo 7. Então, versículo 4. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha do faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Joquebebe foi muito criativa. Alguém já tentou construir um cesto? Quando eu penso nessas coisas artesanais, eu que tenho poucas habilidades manuais, eu fico assim, admirado. Às vezes eu assisto aqueles programas de sobrevivência e as pessoas que estão participando lá da sobrevivência, eles fazem cesto para pescar, cesto para carregar as coisas. Eu falo, mas como que eles conseguem fazer isso? E Joquebebe fez lá um cestinho de junco. Cestinho, é até uma ofensa do jeito que eu falo, cestinho. Foi quase uma arca de Noé ali para ela. Por quê? Veja, nós todos conhecemos a história, nós sabemos o trabalho que deu para Noé construir a arca. Mas Joquebebe, ela tinha que fazer um cestinho, uma arca, um barquinho, onde ela ia colocar Moisés, ali o menininho Moisés, ia colocar ali, né, o cestinho no rio. Por que eu falo que no filme mostra coisas que eu não penso que é dessa maneira? No filme lá no Príncipe do Egito, parece que as coisas aconteceram por acaso. E as coisas, nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso. Todas as coisas acontecem porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? E ali, Joquebebe foi criativa, porque ela pensou em construir o cestinho, construiu. Isso nem era tão difícil. Ok, pode até não ser. Só que se o cestinho que ela colocasse na água, o que ia acontecer com o cestinho? Ele ia afundar, com Moisés lá dentro. Então tinha que ser um cesto bem preparado, quase uma obra de engenharia, como a arca foi mesmo. Então o que ela fez? Ela
vedou, né? Ela fez uma vedação naquele cestinho, usando o que tinha. Em algumas versões da Bíblia fala barro e betume, outras falam betume e piche, outras falam barro e piche. Enfim, o barro é até comum. Mas pensa no betume e no piche. Hoje a gente acha piche e betume em qualquer lugar? Não. Pensa ainda, principalmente, né, uma mulher, né, que e eu falo isso de forma honrada e como homenagem, que são as donas de casa, vai lá mexer com o piche, com o betume, mas ela foi criativa, ela achou, deu um jeito, se foi o barro, se foi o betume, foi o piche, eu não sei, eu sei que o cestinho foi colocado lá no rio Nilo, e chegou até a princesa do Egito. Então, ela foi uma mulher muito criativa. Eu tenho certeza que foi a criatividade dela, e também no filme não mostra isso, no filme mostra que Miriam tomou a iniciativa e foi lá. A Áurea usa uma palavra, curiar, né, vigiar. O que ia acontecer com o irmãozinho? Não foi iniciativa de Miriam. Miriam foi ali orientada pela sua mãe. Vai e acompanhe o cestinho, para ver se o cestinho vai chegar lá na princesa. Porque eu penso também no meu coração que ela tinha esse objetivo já. Não humanamente falando, mas Deus já tinha colocado um propósito para ela. E aí Miriam vai, acompanha o cestinho. E por que Miriam? Porque eu tenho certeza que seria insuportável para Joquebede ver o cestinho ali no rio, né, descendo, correndo riscos, né, de virar, de afundar, de ser realmente, que tem jacaré no rio Nilo, né, crocodilo eu sei que tem, mas não sei se eles atacariam o cestinho. Mas ela não suportaria como mãe ver o cestinho indo. Então ela mandou a filha, acompanha o cestinho. Amém? E também, outro momento que ela usa da sua criatividade foi também quando ela orientou Miriam. Vai ter lá, a princesa vai estar tomando banho. Não vai ter nenhum soldado por perto, porque como que eles poderiam ver a nudez da princesa do Egito? Só vão ter as donzelas, aliás, as criadas da princesa ali. E você é uma menina inofensiva. Se você tiver a oportunidade de chegar ali, fala para ela sobre uma mãe de leite, aí você vem me chamar. Eu penso que estava tudo planejado. Toda essa estrutura estava planejada. Tudo isso Deus já tinha colocado no coração de Joquebede. E por fim, a última qualidade. Porque e as mulheres de hoje, elas são criativas? Tem só um pouquinho de farinha e uma banana, sai um bolo. Na mão de uma mulher. Na minha mão, acho que eu pego o celular e vou encomendar alguma coisa pelo fast food. As mulheres têm esse dom também, essa criatividade. Quando parece que não tem nada, elas enxergam como fazer. Eu vou falar, toda refeição nós temos que enxergar, eu enxergo assim, como um banquete. E nós todos deveríamos enxergar assim, porque tem gente que não tem o que comer. Então toda refeição que é preparada, e lá em casa é sempre assim. Nunca lá em casa fala, o que tem para comer? Tem o que está na mesa e tem que comer. Os filhos não vão perguntar o que tem o que está aí. Se estiver só o arroz e o feijão, vai comer só o arroz e o feijão. Bem temperadinho ali, a Áurea cozinha bem. Ela fala que não cozinha, mas cozinha bem sim. Agora, o exemplo maior que eu vi assim na questão de criatividade, foi uma senhora que trabalhou na nossa casa por alguns anos, a dona Etelvina, serva do Senhor, empregada doméstica. Na época ela trabalhava 3 vezes por semana lá em casa. E nós nunca mais vamos ter uma dona Etelvina. Ela está viva, mora lá no Espírito Santo. Hoje o filho dela deu uma casa para ela lá no Espírito Santo. E no Espírito Santo, realmente o estado do Espírito Santo, né? Ela mora lá no Espírito Santo. E ela, empregada doméstica, formou esse filho engenheiro, com o suor do trabalho dela. Uma mulher valorosa, serva do Senhor. E nós tivemos o privilégio dela trabalhar lá em casa. Eu vou confessar, o dia que ela foi embora eu chorei. Chorei mesmo, de sair lágrima dos olhos, porque tinha banana e tinha farinha, ela fazia o bolo de banana. Tinha um pouquinho de berinjela, mais algumas coisinhas. Ela achava lá um pedaço de queijo na geladeira. E assim, quando eu chegava para almoçar, tinha lá a lasanha de berinjela que eu adoro. Ela era muito criativa. Às vezes estava, né? Às vezes vai chegando o final do mês, a gente está com a despensa mais vazia. Mas ela sempre preparava um banquete. Quando eu chegava para almoçar, estava lá preparado. Então, por isso eu senti muita falta dela.
Mas, para finalizar, a terceira qualidade que Joquebede tinha, está lá no versículo 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Qual é essa terceira qualidade que vocês, mamães, também têm? Determinação. Pensa que foi fácil para ela, ela tinha que realmente ser uma mulher determinada. Por quê? Moisés já estava crescendo, já tinha sido amamentado, e foi uma bênção, porque ela recebeu um salário para cuidar do próprio filho. Imagina, mamães que estão aqui na igreja, se o seu marido lhe pagasse um salário para você cuidar dos seus filhos. Olha que maravilha seria. E Joquebede teve essa bênção, ela recebeu para cuidar do seu filho, porque a princesa não sabia que ela era a mãe biológica. E ela foi determinada. Como assim? Joquebede, por isso que eu disse que não é igual a gente vê no filme. Isso tudo foi um propósito de Deus na vida de Moisés. Joquebede sabia que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Ela não sabia qual era o propósito, mas que ela sabia que Deus tinha um propósito ali, sabia. Então ela teve que ter uma determinação muito grande, porque ela abriu mão do filho dela para que a princesa o educasse. Porque o melhor lugar para que Moisés estivesse era lá na casa de Faraó. Vocês acham, né? A gente viu, já tem. Eu não consigo ver novela porque eu não tenho nem a determinação para ver uma novela todo dia no mesmo horário. Eu não sirvo para isso. Mas assim, vocês acham, né, nós já vimos, eu vi um pedacinho lá da novela de Gênesis, tudo, mas eu não consigo, eu me perco, eu não consigo. Tem que falar, naquele horário, naquela hora eu tenho que parar e ligar a televisão. Eu não consigo fazer isso, não tenho determinação nem para isso. Mas imaginem, né? Ela sabia do propósito de Deus, que Deus tinha um propósito. E ela teve que abrir mão do seu próprio filho para que esse propósito fosse cumprido. Então a gente já viu nas histórias, ou nós lemos, Moisés tinha acesso ao palácio. Então depois, né, que Moisés entendeu que ele era um escravo hebreu, que ele precisava libertar o povo hebreu, né, o povo de Israel, ele voltava lá para falar com Ramsés, seu irmão adotivo. Você acha que se ele não tivesse vivido ali, junto com Ramsés, crescido com ele teria esse acesso tão fácil ao palácio? Não teria. Então Deus tem um propósito em tudo. Deus não faz nada que não esteja amarrado por um propósito. E Joquebede, ela tinha essa determinação. Então mesmo quando ela correu o risco de ser descoberta, ela confiava que Deus tinha um propósito. E esse propósito é o que move muitas mães. Então, mães, vocês são corajosas, criativas e determinadas. Isso tudo para cuidar dos filhos de vocês. E Deus vai recompensar cada uma de vocês. Amém? Para encerrar, essa foi a homenagem que eu quis prestar para as mamães. Falar para que as mamães são corajosas, criativas, determinadas. Tem outras qualidades, mas se eu ficar repetindo, eu vou ficar falando aqui horas e horas, até esgotar todo o meu repertório de adjetivos e qualidades. E como eu já disse, só vocês mulheres sabem o que significa ser mãe, eu nunca vou saber disso. Mas para encerrar realmente, eu quero dar um recado para os filhos. Então as mamães já foram abençoadas, mas eu quero me dirigir aos filhos, às filhas, nesse momento de encerramento. Nós temos duas possibilidades. Daqui a pouquinho, mãe, se você estiver aí do outro lado me assistindo, quando terminar o culto eu vou até aí para te dar um abraço, se você deixar, porque na pandemia ela não quer chegar perto de ninguém, nem dos filhos. Mas eu vou lá para presentear a minha mãe. A gente já tem uma surpresinha para ela logo mais, quase que eu já conto a surpresa, estrago a surpresa aqui. Nós temos uma surpresinha para ela. E daqui a pouquinho, quando acabar o culto, eu vou até lá para ver minha mãe. Eu vou lá para dizer para minha mãe que eu a amo. Eu vou lá para honrar minha mãe. Porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com uma promessa anexada. Está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 12. Honrar pai e mãe para que os seus dias na terra se prolonguem. Nessa terra que Deus permitiu que nós vivêssemos. E
eu quero chamar a atenção realmente dos filhos. Eu sou filho, então eu chamo a minha atenção também. Então, tem duas possibilidades hoje, né? A hora que nós formos encontrar as nossas mães. Alguns de nós temos as mães que já aceitaram a Jesus, já conhecem a Jesus, já reconheceram, já assumiram que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Algumas mães já são cristãs, outras não. Outras, nós somos filhos que somos cristãos, mas as nossas mães ainda não tiveram a oportunidade. E eu quero dar um recado para essas duas situações. Tanto para o filho que é cristão, como para o filho que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador. O melhor presente que eu posso entregar para minha mãe, não é entregar um valor em dinheiro para ela comprar o que ela quiser, ou que eu fosse levar para ela um jogo de panelas, aí ela ia tacar as panelas na minha cabeça, né? Porque as mães não querem ganhar panela do Dia das Mães, elas querem ganhar um presente ali, uma roupa, uma bolsa, um sapato, né? As mulheres gostam muito de sapatos. Chegar com a panela, vai levar uma panelada na cabeça. Mas o melhor presente que eu tenho para entregar para minha mãe é Jesus Cristo. Então você, que é cristão, mas que sua mãe ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem uma oportunidade no dia de hoje de apresentar Jesus Cristo para sua mãe. De a sua mãe, quando olhar para os teus olhos hoje, naquele momento ali de aconchego, naquele momento familiar, você pode convidar a sua mãe a aceitar Jesus Cristo. Então hoje você tem como filho cristão, e filho de uma mãe que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, você tem uma grande oportunidade, você tem um grande presente para ofertar para sua mãe, que é Jesus Cristo. Você precisa sim dizer para ela que Jesus Cristo morreu por sua causa, como morreu por minha causa, morreu por causa dos meus pecados. E a gente sabe que foi uma morte dolorosa, uma morte terrível. Mas aí você continua falando com a sua mãe no dia de hoje. E fala, mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo hoje, aleluia. E Ele vai voltar para buscar a igreja, mãe. E eu quero que quando Jesus voltar para buscar, eu quero que você vá junto comigo. Então desafia a sua mãe, que o Espírito Santo de Deus nesta manhã, ele enche o teu coração de coragem, de determinação, de ousadia, para que você, quando estiver diante dela, apresente Jesus Cristo para ela. Este presente é o melhor presente que você pode dar para sua mãe. Uma mãe que ainda não teve a oportunidade que eu tive e os irmãos que estão aqui comigo na igreja já tiveram. Mas existe uma outra situação. Aquela mãe que eu não sei quantos anos dobra o joelho e chora porque é temente ao Senhor e ora ao Senhor incansavelmente, incessantemente, pedindo que Deus alcance a tua vida. Esse filho que não é cristão, que pode estar nos assistindo aqui pela live. Então, filho, o maior presente que você pode dar para esta mãe, que tem orado por você, passado as madrugadas acordados por sua causa, é entregar a sua vida a Jesus. Então não perca tempo, jovem, adulto, homem ou mulher, mas que é filho e ainda não fez essa oração de entrega, da entrega da sua vida a Jesus Cristo. Este é o melhor presente que você pode dar para sua mãe no dia de hoje. Entregar sua vida para Jesus Cristo é o melhor presente, é o maior presente que muitas mães, não só aqui na Vila Lutécia, não só aqui em Santo André, no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo todo existem mães que clamam pela vida dos seus filhos. Então, se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, entregue a sua vida a Jesus Cristo no dia de hoje. E dê esta alegria para sua mãe, dê este presente para sua mãe. Nenhum outro presente, você pode chegar lá e dar um carro para ela. Ela não vai sentir a mesma alegria de saber que o seu filho, a sua filha entregou a vida a Jesus Cristo. Amém? Que você guarde essa mensagem. Mas o Senhor está falando aqui ao meu coração. Se você está aí na live, ou está aqui na igreja, tem alguém aqui na igreja, pelo que eu estou vendo, não, mas tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo?
Se tem, se coloque de pé. Mas pelo que eu estou vendo aqui na igreja, todos já entregamos nossas vidas a Jesus. Mas você que está aí na live, repita a oração que eu vou fazer agora. E quando eu disser o meu nome, você troque o meu nome pelo seu nome. Amém? Então você que vai fazer essa oração na manhã de hoje, e vai presentear sua mãe, vai deixar sua mãe alegre como ela nunca ficou na vida dela. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu, Regis, eu me arrependo, Pai, dos meus pecados. E eu quero nesta manhã entregar a minha vida a Ti. Eu Te reconheço, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu vou Te aguardar até o Senhor voltar para buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Eu queria que todos ficassem de pé. Antes de passar o microfone para o pastor Beto, eu quero fazer uma oração por todas as mamães. Aqui na igreja nós temos que manter o distanciamento, então não vou fazer aquela bagunça de filho, vai até sua mãe, abraça. Se você estiver perto não tem problema, mas nós temos que manter o distanciamento. Mas você que está em casa, eu não vou falar nem abraça, pula em cima da sua mãe, agarra aí a sua mãe, e me acompanhe nessa oração para nós abençoarmos as mães da igreja, amém? Deus amado, Deus querido, eu sou grato a Ti, Senhor, por este culto. Eu sou grato a Ti, ó Pai, pela vida da minha mãe. Eu sou grato a Ti, ó Deus, pelas mães aqui da igreja, pelas mães que estão nos assistindo. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, visitando, ó Pai, o coração de cada mamãe. Esteja enchendo o coração delas com alegria, com paz, com amor nesta manhã. Senhor, muitas têm clamado a Ti, como eu disse, Pai, porque querem ver seus filhos, ó Deus, nos Teus caminhos. Ouve, Senhor, esta oração, responde a oração dessas mamães. Eu Te peço, Senhor, que cuide de cada uma delas. Restabeleça, Senhor, as forças. Renova as forças dessas irmãs. Continua, Senhor, fazendo delas corajosas, criativas e determinadas, porque as mães marcam a vida dos filhos. Algumas vezes, lá falando com os homens, eu tenho falado que Pedro, João, Paulo, eles tiveram a oportunidade de marcar a época deles. E agora a oportunidade está nas nossas mãos. Nós precisamos deixar um legado. É mostrar àqueles que vivem na ignorância que o Senhor Jesus é o único caminho. Por isso eu Te peço, Senhor, agora chegou a hora das mamães marcarem a sua época. Joquebebe, ela marcou com certeza a vida de Moisés, para ele se tornar o homem que ele se tornou, um homem poderoso usado por Ti. E eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de todas as mamães, que o Senhor use a vida de cada uma delas, para que elas venham marcar a vida de seus filhos, e que esses filhos sejam uma geração forte, uma geração destemida, uma geração ousada para proclamar o Teu Evangelho. Pai, obrigado, que a Tua bênção alcance essas mamães na manhã de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe. Amém, queridos. Nós vamos fazer um ato, irmãos, de consagração das nossas famílias. Amém? Eu sei que até muitos irmãos, né, ficam com a família, não vêm, não pode vir. Outros foram viajar. E a gente tenta, às vezes, quando está junto, nessa época, né, até como paternidade, eu acho que a mãe, ela tem muito mais sentimento de paternidade do que o próprio pai, né, porque gera, né, desde si a criança. Mas a gente tenta se proteger.
eu sei que os irmãos trabalham para proteger sua família, não é? Você fala assim, bom, eu tenho que proteger a minha esposa, proteger a minha filha. Então, quando eu vou orar, vem a Tânia, Milena, agora o Lucas na cabeça. São os primeiros que vêm, depois vem a cadeia, né? Então, o senso de paternidade. O avô vai orar, lembra da mãe, os irmãos dele. O senso de proteção que nós temos. Mas eu tenho descoberto com tudo isso, nessa pandemia, que nós não temos essa proteção. Nós não conseguimos proteger. Deus nos dá o sentimento de guarda, mas, irmãos, nós não podemos impedir que, e todos tentam que um Covid leve alguém. Nem na porta do hospital a gente chega, né? Pode chegar para entrar. Então isso mostrou assim muito que a gente tem que entender que se o Senhor não estiver conosco em casa, todo o trabalho que nós fizermos não vai adiantar. Então nós estamos num momento, irmãos, que a igreja tem que ser essa igreja que Deus espera que ela seja. Uma igreja que saiba, nesse momento tão difícil, se consagrar e consagrarmos a Deus. E eu queria aproveitar, depois dessa palavra maravilhosa, o término desse culto, e nós levantarmos a nossa voz, o nosso clamor, dizer: Senhor, eu não tenho capacidade de proteger. Irmãos, você está empregado, você está recebendo, você está protegendo a sua família. Então, alguém te manda embora em 3, 4, 5, 6 meses. Você está abalado, porque o recurso começa a parar. Aí o marido já fica nervoso. É natural do homem querer já reduzir as despesas. E já começa aquela crise dentro de casa. Nós sabemos que isso é assim que acontece, porque a água é luz. Então, igreja de Jesus, você precisa de Jesus. Amém? Você precisa de Jesus. Obrigado aos irmãos, porque eu achei que hoje ia ter um número menor ainda, mas na igreja, graças a Deus, muitos irmãos vieram. Nosso primeiro recurso é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós vamos viver um tempo, irmãos, escutem o que eu tenho falado, que a dependência de Deus será cada vez maior. O ai de Deus. Nós vamos depender mais do Senhor. Quem viveu aqui tempos atrás sabe que o que se tinha era comida, e era uma alegria quando tinha o arrozinho, quando tinha uma misturinha a mais. Hoje a gente tem muita coisa, mas com tudo isso que está acontecendo no mundo, a divisão de novo da riqueza está com os mais ricos, e aqueles que estavam tentando chegar um pouquinho ali, estão descendo. É o que está acontecendo. Só que eu sou como Jó. Pode acontecer o que acontecer, Deus, eu saiba de uma coisa: o meu Redentor vive, e Ele está se levantando sobre a terra. Amém, irmãos? Então eu queria, Salmo 127, pode colocar para nós? Nós vamos ler um pouquinho junto e depois nós vamos orar. E eu queria terminar cantando Não Seremos Abalados. Amém, queridos? Porque eu sei que nós dependemos de milagre. Nós temos a Lausina hoje aqui no nosso culto. A irmã Lausina, quem conhece a Lausina em casa, aplaude os irmãos. Vamos dar uma salva de palmas e bem-vindo para a Lausina. Graças a Deus. A Lausina tem passado um período difícil de saúde, mas ela veio à casa do Senhor. Eu sei que Deus tem promessa na vida dela, na casa dela. Eu não tinha visto, eu saí ali, depois fiquei meio assim, aí eu confirmei a Lausina mesmo. Passei rapidinho ali, glória a Deus por isso. A gente fica feliz, né, irmãos? E se tem mais visitantes aqui da primeira vez, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não temos, é só a igreja mesmo, né? Quando tiver alguém nos visitando, os irmãos fiquem atentos, né? Que somos uma família. Pessoal, quem vem na sua casa, você não vê? O cara está na sala, você não viu. Tardezinha que você vai lembrar. Então, Salmo 127, cadê? Não tem? Ah lá.
Vamos juntos ler, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Uma Bíblia e cada um fica